Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Será que o YouTube vai bloquear essa canção? Uma vez eu já comecei com ela, o YouTube não bloqueou e eu tentei de novo. Vamos lá. Delícia essa música, né? Adoro. Cidade Negra, Firmamento. Que a versão original é uma versão mais romantiquinha, né? Essa é uma versão mais reggaezinha, né? E aí, galera, vocês curtiram o episódio da semana passada? Teve bastante visualização no YouTube. Agradecer a todo mundo que curtiu, todo mundo que comentou sobre o episódio. Esse é o Terça Nobre. Me sigam nas redes sociais, @EuriBenevento. Tô no Twitter, tô no Facebook, no Instagram, @EuriBenevento, EuryPSonBenevento. Terça Nobre da semana passada foi o episódio de número 16, um total de 80 episódios desde o primeirinho, olha só que show! E no episódio da semana passada, a gente conversou sobre Se a Minha Vida Fosse o Show de Truman, que é um filme, né, do Jim Carrey, o Show de Truman, o Show da Vida, que é um grande reality show. A vida inteira dele foi transmitida na TV desde quando ele nasceu, cresceu, adolescência, adulto, e ele não sabia, né? Então o filme se passa que o mundo acompanha a vida dele e ele não sabe que está sendo vigiado o tempo todo. E no programa eu falei sobre isso, sobre que se a nossa vida de repente acontecesse isso, se de repente abrisse assim uma tela e o João Kleber falava para tudo e pode começar tudo de novo, você tem a chance de recomeçar, você tem a chance de fazer diferente, você tem a chance de fazer outro caminho. E o que a gente pode fazer quando a gente quer trocar, né, de estrada, a gente quer trocar de objetivo, a gente quer trocar de profissão, porque é louco, né, na vida quando a gente aprende uma profissão e a gente vai bem, e de repente a gente sonhou em fazer aquilo também, e pô, vou fazer isso aqui e tal, e de repente para de fazer sentido e a gente quer trocar. Será que vale a pena trocar? Será que vale a pena parar de fazer aquilo? Ou então quando a gente quer parar, o que a gente pode fazer, né, a gente tem que se planejar pra desistir das coisas. Até para desistir você tem que se planejar, porque desistir por desistir, né, simplesmente, não quero mais, parei agora, tá, e aí? Qual é o próximo passo, né? Então sempre tem que ter um pós, sempre tem que ter o que vem depois, né? E o que vem depois, o que vem semana que vem, né? Então às vezes a gente não se planeja pra isso, a gente simplesmente só quer parar, a gente quer sair daquilo que a gente não tá curtindo, não tá legal, mas a gente não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir. Então a ideia do programa da semana passada foi essa, a gente trocou ideia sobre isso. Se você quiser curtir, é só você ir lá no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Você aproveita, já se inscreve no canal, nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos. Foi o episódio número 16 da terceira temporada, né? Então você pode acompanhar também. Aí se você quiser, você pode ouvir nas plataformas de áudio, né? No Spotify, no Anchor, no Google Podcast, Apple Podcast. Às vezes, de repente, se você está no Spotify e não tá sabendo como procurar, pesquisa lá como Euri Benevento ou então Terça Nobre, provavelmente já vai aparecer lá os episódios. Aí você já aproveita e já segue lá e toda semana vai chegar pra você a notificação que tem episódio novo, né? Então, por isso, né, pra quem de repente gosta de ouvir, né, quando tá dando aquela caminhadinha, quando tá na academia, ou então quando tá fazendo almoço, ou então quando tá, de repente, deitado curtindo, tá lavando louça, você consegue deixar lá rolando o podcast e você consegue fazer as suas outras atividades, ou se você preferir, você pode olhar os bastidores, né? Eu digo os bastidores no caso, tipo assim, porque é eu falando, câmera e o microfone aqui, o violão, de vez em quando o tio Chicória chega junto, e aí esse é o cenário do podcast Terça Nobre. De repente tem gente que prefere a imagem, né? Que até hoje no YouTube a galera chama de videocast,
que é lá a imagem do Terça Nobre. Então, se você quiser acompanhar o Terça Nobre por imagem também, estamos aqui no YouTube. Olha lá a musiquinha que eu falo que é do Roberto Carlos, Roberto Charles. Vamos lá. Todo mundo na palminha da mão. Deixa rolar um pouquinho, vai. Praia, vai, dirigindo um fusquinha conversível. E o vento na cara e o sonzinho, vai. As curvas de Santos. Esse é o Terça Nobre. Que saudade de fazer rádio, né? No rádio que é gostoso a gente fazer isso. Falar e a trilha vai tocando. E tocar música, né? Eu queria fazer programa de música em rádio também, sabe? Anunciar e desanunciar. Promotion, notícias. Sinto saudade de fazer isso. E agora é hora de girar o botão aleatório do Terça Nobre. Mas vamos fazer direito, vai, ó. Subiu a trilha. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Vem, trilha, toca mais um pouco. É hora da gente falar do tema de hoje. Agradecendo a todo mundo que comenta os episódios e mandam mensagens de várias maneiras, né? Nas redes sociais, no meu WhatsApp, comentam também lá no YouTube, no canal do YouTube. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e comentando sobre os episódios, hein? Hoje eu quero falar sobre o passado. O passado não pode mais te machucar. Então o tema é: não deixe o passado te machucar. Vamos falar sobre isso. Por que acontece, né? Que nem eu falo, cada episódio, às vezes vem um gancho que me deixa pra eu chamar o próximo tema, né? Então eu falo sobre uma coisa hoje, aí eu tento, naquela conversa, surge um ponto pra que venha um tema da semana que vem, ou então até pego, né? Por que eu falei semana passada? O que eu posso continuar na mesma linha pra falar essa semana? E a gente sempre conversa muito aqui sobre passado, sobre as coisas que a gente quer voltar, sobre as coisas que a gente não deve mais voltar, sobre as coisas que a gente quer pensar, que a gente não deve mais pensar. E sempre vem a palavra passado, sempre é usado pra muita coisa, né? Que nem eu falo, às vezes assim, aquilo que a gente passou, por pior que seja, pode servir de exemplo do que não fazer. Foi horrível, tá bom, então serve de exemplo para que não se faça novamente. Então as coisas ruins, até das coisas ruins você pode tirar uma coisa boa, que é um exemplo do que não fazer, né? Não é também que a gente tem que sair fazendo besteira e depois falar, não, tá bom, vou usar. Não é assim. Tem coisas que acontecem que saem, né, do nosso controle, mas o que a gente pode tirar de positivo é isso, de repente tentar não fazer mais, tentar usar aquilo como defesa para próximas situações, né? Até porque a gente nunca sabe o limite, né? Como aquele ditado, né? Assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, assim, não reclama muito não, que de repente às vezes vem bucha maior por aí. Então a gente tem que estar sempre tentando se preparar para isso, né? Mas o passado, no sentido de que pode ou não pode te machucar, é uma escolha, né? Uma escolha muito pessoal, uma escolha sua, uma escolha, né, de cada um. Mas às vezes a gente fica assim, não querendo falar sobre determinado assunto, né? Às vezes eu chego assim e tô conversando com uma pessoa e aí fala, não quero falar sobre isso, não quero tocar nesse assunto. Eu já passei por isso, de eu estar conversando e de repente no meio da conversa a pessoa me interromper e falar, não quero falar sobre isso. Ou então você percebe que a pessoa muda, né? O semblante da pessoa muda na hora, né? Então, eu entendo e, claro, é muito normal, né? Na nossa vida a gente passa por coisas pesadas que a gente não quer ficar lembrando. Só que a gente precisa entender que aquelas coisas, elas têm uma duração. Essa lembrança, ela tem uma duração. Por pior que ela seja, e tudo tem um ciclo, né? Que nem a gente conversou semana passada. Então, assim, a dor precisa ser sentida, né? O luto, ele precisa ser passado. Você precisa passar por um luto quando acontece a perda. Então, se morreu uma pessoa, ou então se você terminou um relacionamento, se acabou alguma coisa, existe um luto que a gente precisa passar por ele. A gente pula essa etapa, então mais pra frente ele vai ser cobrado de outras maneiras. Então, às vezes, quando a gente deixa acumular tristeza, acumular dor, aí depois vem uma pior e aí a gente
acaba caindo, né? Derruba a gente. Então a gente sempre precisa entender que espaço aquela coisa ocupa dentro da gente, né? Então a saudade de muita coisa, né? Que nem eu já falei aqui, tem um tema só sobre saudade também, e por falar em saudade, né? Que ela tem, assim, um papel fundamental da nossa vida para muita coisa. Ela dita o ritmo, né, da nossa vida. Então a gente precisa saber controlar isso também para não fazer, para não ficar parado só sentindo saudade, tá? E o que a gente pode continuar. Então, por muito tempo, eu passei assim momentos e eu sempre lembrava de algumas coisas e eu sempre achava que aquilo era uma lembrança completamente irretocável. Não, nunca vai ter nada melhor do que aquilo. Então, sempre aquela saudade, sabe? Sempre eu via e minha lembrança sempre me levava pra lá. E a cada ano que foi passando, as coisas vão mudando. Porque assim, a gente não para de viver. É engraçado isso, né? Que tem hora que a gente fica lembrando de várias coisas e tem hora que parece que só aquilo faz sentido. Só aquelas lembranças fazem sentido. E parece que nada mais vai superar aquilo. Só que as coisas superam. E por mais que de repente foi uma lembrança maravilhosa, uma coisa muito maravilhosa, vai acontecer outras coisas que talvez nem seja tão maravilhosa, mas com o tempo aquilo vai perdendo um pouco a força. E é natural, até porque a gente não consegue guardar toda a lembrança. A nossa cabeça também precisa de novas informações. Então é onde a gente começa a entender e de repente elencar a importância das lembranças, elencar a importância de coisas que te afetam e coisas que não te afetam mais. Falando assim, por um lado de relacionamento, né? Eu lembro assim de eu ter muita saudade de querer voltar com uma pessoa e ficar sempre tentando relembrar, e aquela fantasia na cabeça de imaginando como que seria o reencontro, e um dia esse reencontro aconteceu. E aí a ficha de repente caiu e de repente um estralo na mente assim. E aí fala, nossa, peraí, então não era tudo isso. E pode perceber que se você tentar lembrar uma rua da sua infância, algum lugar, sempre vai parecer que era muito maior do que, na sua lembrança, era gigantesco. Aí você volta naquele lugar, nem é tão grande assim. Eu lembro quando era molequinho, a gente descia uma rua de skate, assim, sentava no skate e descia, porque não sabia andar de skate, né, mas sentado e descia a rua assim. E, nossa, na minha lembrança, na minha memória, aquela rua, ela era muito gigantesca, muito alta. E aí voltei depois e vi, assim, que o tamanho da rua nem era tão alta, assim, era uma rua normal, tipo, era uma descidinha, mas na minha cabeça, uma descida radical. Na lembrança parecia que aquilo era o negócio mais radical do mundo. E não era, só que ficou, né, guardado. Então toda vez que eu lembrava era daquele jeito grandão. E depois quando eu voltei percebi, nossa, não é tudo isso. E isso serve pra ocasiões, pra pessoas. Então às vezes a gente quer muito, né, voltar numa situação que nem eu já falei em outros programas, que é um lugar assim, o lugar do voltar é sempre uma lembrança confortável. De repente você quer voltar pra um lugar que até você nem foi tão bem ali, mas por algum momento a sua lembrança, a sua saudade fez você pensar que aquilo lá era bom pra você de novo e você volta. Porque o conforto, né, de uma coisa que você conhece, né? Porque sempre a gente conversa, né? A gente tem o medo do desconhecido, a gente não sabe o que a gente sente quando a gente vai enfrentar uma coisa que a gente não sabe. Então, muita gente tem medo do novo, né? Quando você vai, de repente, trabalhar numa nova empresa, quando você vai estudar numa nova escola, vai conhecer uma pessoa diferente, tem aquele friozinho na barriga, aquela coisa de, nossa, e se não der certo? E se eu não conseguir? Sempre tem o medo do novo, ele é natural na gente, né? Então, quando você sabe a informação, quando você sabe de um lugar que você foi bem em algum momento, que você pode voltar pra lá, e a sua informação, a sua lembrança te mostra que lá, poxa, lá você foi feliz, lá você conhece os cantos, você sabe se virar. Então tem um certo conforto, uma certa tranquilidade pra você voltar. Então você sempre pensa, poxa, se eu voltar vai ser legal. E eu tive essa experiência, assim, quase todas as vezes que eu voltei pra algum lugar, não era a mesma coisa. Porque quando você volta, já não são mais as mesmas pessoas, já não é mais o mesmo clima, já não é o mesmo ambiente, tudo muda. As coisas evoluem, até quando é dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, coisas que um dia viveu e fez sentido pra você, pode ser que daqui a um tempo não faça mais sentido. E mesmo assim, às vezes a gente ainda fica remoendo. Eu percebi também ao longo do tempo que às vezes a gente entra numa situação assim que a gente
tá sempre deixando as coisas se repetirem, não assim em situações, mas até o jeito de falar, assim, a gente sempre tem uma resposta pronta pra muita coisa. Então assim, não mexe com isso aqui, porque nossa, isso aqui se mexeu agora vai dar problema. Assim. Deu problema uma vez, só que aquela experiência foi tão ruim pra você que você guardou aquilo como se todas as vezes que tivesse uma situação parecida fosse dar problema também. E às vezes não, só deu problema a primeira vez, só que a nossa memória já guardou e acha que aquilo vai dar problema sempre, então não mexe mais, não volta mais. Então assim, a gente tem sempre resposta pronta pra muita coisa, brincadeiras, né, que a gente fala assim, dessas piadinhas, dessas coisas de Natal, e já falei aqui no programa, ou ditados populares mesmo, mas tipo assim, sempre vai ter alguém que vai falar, é pra ver ou pra comer, ou então essas piadinhas, você gosta de acelga, não sei o que, sabe, umas coisas assim que a gente vai repetindo, algumas coisas são normais, engraçadas, mas tem coisas que a gente leva pro resto da vida também, e como se aquilo fosse uma máxima que não pode mudar nunca, e na verdade pode mudar, só que a gente já guardou aquela informação, se mexer ali dá problema, então não mexe mais, e às vezes nem daria se você tivesse tentado de novo, só que a gente guarda essa informação de que aquilo vai dar errado, então a gente vai acumulando, né, essas coisas assim que fazem a gente travar, que fazem a gente não querer mexer em coisas que a gente não conhece direito, a não tentar novas coisas, e aí é onde eu acho que o passado vai controlando a nossa vida, né? Porque assim, você teve um relacionamento que te fez mal, que te fez sofrer, que a pessoa teve uma atitude com você e aquilo acabou o relacionamento e por causa daquela atitude você acha que foi o motivo do fim do relacionamento. Então, qualquer outra pessoa que você conhecer dali pra frente e tiver uma atitude parecida, você já vai começar a rejeitar. Porque você vai falar, vai acontecer tudo de novo. Só que é outra pessoa, é outro relacionamento, é outra situação. Mas a nossa lembrança, a nossa zona de segurança, de saber, poxa, aqui eu posso ir, aqui eu não posso, o nosso alerta vermelho no cérebro acende, porque fala, peraí, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Então, sabe quando a gente tá conversando, eu sei do que você tá falando, isso aí eu já sei. Já conheço de outros carnavais, já passei por isso, sei muito bem o que você tá falando, olha, cuidado e tal. Só que, assim, cada pessoa é de um jeito, cada relacionamento é de um jeito. E eu tava conversando com uma amiga também esses dias, e a gente tava falando sobre isso, sobre essa questão do passado, sobre as coisas que a gente se arrepende de ter feito, e quando olha pra trás e volta, né, naquela lembrança e fala, nossa, meu Deus, onde eu tava com a cabeça quando eu fiz isso? Por que eu tive essa atitude? Só que naquele momento, você acreditou que aquilo era a melhor decisão. E isso é muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente toma aquela decisão naquele momento, a nossa cabeça achou e chegou na conclusão que era a melhor decisão. Daqui a um tempo você vai olhar pra trás e vai falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Ou se de repente alguém olhasse por você e falasse, cara, não deveria ter feito isso. Só que naquele momento você chegou nessa conclusão. Então, você percebe que hoje você não é mais a mesma pessoa do que quando você teve aquela atitude? Então você também mudou. Não foi só a vida que mudou, você também mudou. Então às vezes a gente olha pra trás e se arrepende e não gosta de atitudes que a gente teve. Eu mesmo, várias vezes que eu já contei aqui no programa, às vezes eu tô parado assim, brisando, assistindo televisão, ouvindo uma música, e aí eu lembro de alguma coisa. Nossa, meu Deus do céu, por que eu falei isso? E aí aquela lembrança me incomoda e eu quero apagar aquela lembrança da minha mente. Só que eu não posso simplesmente querer apagar aquilo, porque foi a minha construção, foi o meu caminho. Para eu chegar até aqui, eu precisei passar por aquilo. Então coisas boas ou coisas ruins é o que tá construindo você, é o que tá construindo a nossa personalidade, é o que tá construindo a nossa cabeça. E eu sempre achava também, que nem eu falei antes, né, eu pensava assim, que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava com a cabeça completamente formada, eu já era um adulto e eu já sabia tudo, e na verdade eu não sabia nada. Só que naquele momento dos meus 20, eu achava que eu sabia muito, que eu tava tudo certo, que minha vida era aquilo ali mesmo, e é nóis, beleza. E hoje, com 33, eu olho e já vejo completamente diferente, e muita coisa perdeu o sentido. Algumas coisas fazem mais sentido agora, outras não fazem nenhum sentido, mas isso me construiu. Então eu não posso simplesmente não querer lembrar disso. Eu tenho que tentar entender como eu tô agora. Aquilo não faz mais sentido pra mim, mas outras coisas fazem sentido hoje. Então, eu não posso deixar que a minha atitude, ou então o meu passado, que foi coisas que me incomodam, atrapalhem o meu dia a dia hoje. Então não tem por que eu ficar tomando sempre as minhas atitudes baseadas no que já passou. Claro, a gente tem que sempre tentar usar como experiência a nosso favor. Não, aquela vez não deu muito certo, mas poxa, e se eu fizer de tal jeito agora? Sabe, não deixar
que o passado interfira sempre nisso. Eu mesmo, muitas vezes eu deixei, e eu usei muito o passado por zona de conforto mesmo. De repente, às vezes estava tudo dando errado e eu sempre voltava na lembrança. Só que isso chega um momento que para de fazer sentido. Chega um momento que começa a esticar, força, né? Você tá forçando uma coisa que não dá mais, que nem eu já falei da questão dos ciclos fechados. Então, assim, tem coisas que a gente não quer falar, que incomoda, eu sei, por um tempo vai incomodar mesmo. Por quê? Porque é aquele momento que você precisa sentir a dor, que você precisa entender o luto e beleza, você não querer falar sobre aquilo. Só que em algum momento da sua vida você vai precisar falar sobre esse assunto que te incomoda. Você vai precisar falar, mas eu não quero falar sobre... Numa hora você vai ter que falar. Eu acho que a gente tem que falar até parar de doer. A gente tem que falar até o momento que aquilo não te incomoda de jeito nenhum. Que aquilo foi hoje é só uma experiência pra você. Por pior que tenha sido, tipo assim, foi foda e tal, mas beleza, passou. Agora é outra pessoa, eu sou outra pessoa, aquilo me fortaleceu, aquilo me enfraqueceu na época, mas me fortaleceu hoje, porque hoje eu penso diferente, hoje eu cresci. Então, eu tento lembrar de algumas coisas, assim, que me machucavam muito, e hoje, de verdade, eu já falei em alguns programas sobre isso, assim, não é hipocrisia, porque de repente pode parecer que eu tô vindo aqui pra querer passar... Nossa, que perfeito, é tudo perfeito. Não é tudo perfeito, tá cheio de problema. Só que assim, aqui eu não tenho compromisso nenhum de querer mentir pra vocês que estão assistindo o programa. Eu não tenho por quê, porque quem assiste o programa, quem acompanha, sabe quem eu sou. Eu tento ser o mais transparente possível e isso nem é forçado, eu sou sem perceber, porque as pessoas que me conhecem começam a conversar comigo e falam, você não precisa falar nada, eu já entendi. Às vezes também... tem o contrário, né, de falar eu não consigo perceber o que você tá sentindo, mas assim, o que eu converso aqui é o que é a minha vida. Então, eu já tive esses pensamentos assim, coisas que me travavam muito, e o passado me atrapalhou em muitos sentidos. Só que hoje eu consigo algumas coisas, não é tudo, tá? Mas eu consigo perceber que não me machuca mais. Hoje isso não pode me afetar mais. Algumas coisas assim, eu lembro que eu já fiquei remoendo muito tempo, coisas que passaram, e eu ficava remoendo, e a pessoa não tava mais nem aí com nada. Uma vez eu discuti com uma menina numa empresa que eu trabalhei, e aí eu falei um monte de coisa, ofendi. Na época ela ficou tão triste que ela pegou e foi embora, né? Ela saiu chorando, foi embora. A gente foi uma briga feia, assim, uma coisa chata pra caramba, uma situação chata. E anos depois eu tive a oportunidade de conversar com ela, e eu meio que tentei pedir desculpa, né? Sobre aquela situação e tal. E ela falou, nossa, Yuri, eu nem lembro. Então, olha que doido. Eu fiquei por anos remoendo aquilo, falando, nossa, como foi difícil, tal. E pra ela não tava fazendo diferença nenhuma. Porque ela superou, ela pulou aquela página. E aí pra mim caiu uma ficha também. Falei, nossa, eu fiquei remoendo tudo isso. E na verdade a pessoa não tava nem aí. E ao longo dos podcasts, né? Eu lembro que eu fui fazer um podcast e eu fui falar sobre uma empresa que eu tinha trabalhado também. E umas pessoas que me magoavam, que me deixavam muito chateados, muito puto. Aí eu fui falar dessa empresa e cheguei nesse assunto de pessoas que me magoavam e tal. E aí eu percebi que aquilo não me fazia mais mal nenhum. Que aquilo não estava mais nos meus pensamentos. Quando você fica remoendo algumas coisas que chateiam, aquilo fica no seu pensamento no dia a dia. Então você tá fazendo uma coisa e de repente você lembra. Não, eu percebi que aquilo não fazia mais parte nenhuma da minha vida e eu até tinha esquecido nomes de algumas pessoas. Então assim, aquilo pra mim foi muito importante. E o mais legal de tudo é que eu percebi assim aqui no podcast, do nada. Aí eu falei, caramba, tá fazendo sentido pra mim agora. Isso não me afeta mais, eu não tô deixando isso mais me afetar. Sem perceber, sabe? Ao longo da minha vida eu fui entendendo outras coisas e fui deixando de lado certas frustrações, certas chateações. E aí, por um instante, eu percebi que aquilo não me machucava mais. E por que eu cheguei nesse tema? Porque assim, algumas vezes eu conversei com alguns amigos e sempre tinha uma coisa em comum, assim, de que conversava e chegava num momento da conversa que a gente falava sobre a saudade de coisas bem legais. Nossa, foi tão bom aquele tempo, né? Bem que podia voltar. E aí sempre fica essa coisa assim, nossa, foi tão bom, queria tanto que acontecesse de novo. Só que tem certas coisas que elas não acontecem e não vão acontecer de novo. Que nem eu já falei aqui, sim, você para pra pensar, você pega e lembra a época da escola, nunca mais você vai ter um ambiente igual aquele ali. Foi ali, foi naquele momento. Na época que tinha o Play Center, na época que tinha as excursões escolares, na época que tinha viagens de excursão com fanfarra, que nem eu toquei na fanfarra, que tinha o pessoal do futebol, que eu joguei futebol também, tinha natação. Só que assim, são tudo momentos, né, que passaram e que hoje já não fazem parte e que não vão mais fazer parte. Então assim, o que foi legal foi lá, durou lá, foi legal lá, mas ele já tá lá guardado naquela lembrança, tá guardado no passado, faz parte do passado e não pode alterar mais nada em relação ao que é a sua vida hoje. Então, eu sempre chegava nesse momento da conversa com essas pessoas, assim, de
poxa, que saudade de tal coisa. Ou então também momentos de conversas assim, de coisas que já tinham passado, mas que existia uma necessidade de falar sobre aquilo, de repente no momento de pedir desculpa, de repente no momento de dizer que se arrependeu. Então, que nem eu falei, né, dessa situação que eu vivi e fui pedir desculpa anos depois e a pessoa simplesmente não lembrava. Então, muitas vezes eu tive essas conversas assim, nossa, eu me arrependo de ter feito isso, eu deveria ter feito diferente. E às vezes a pessoa fala, não, mas você fez o que você deveria ter feito naquele momento, você tomou a decisão que você achou mais correta naquele momento. Então, muitas vezes a gente pensa, de repente, em voltar, né, no sentido assim, será que se existisse uma máquina do tempo a gente pudesse voltar e consertar alguma atitude que a gente tomou? Só que essa atitude, por mais que tenha te trazido, né, consequências ruins, mas ela te tornou o que você é hoje, ela te trouxe para onde você tá hoje. E aí o que você tá fazendo hoje, a vida que leva hoje, será que você ia perder tudo isso numa boa? Onde você chegou até aqui, a experiência que você pegou, a casca, né, de vida que a gente pega. Porque é isso, os erros fazem a gente aprender, os acertos também, né? De repente aquele momento foi maravilhoso, mas ele também acabou, ele também passou. Então, o que eu quero dizer sobre essa questão do passado é que, assim, o passado ele não pode mais ficar ditando o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, assim, o passado passou, e por pior que ele tenha sido, ele acabou. E por melhor que ele tenha sido, ele também acabou. Então, assim, o que a gente pode fazer é pegar as boas lembranças e tentar guardar, e tentar usar como exemplo algumas coisas do que não fazer, mas não deixar que isso dite a sua vida, dite regras na sua vida. Então, assim, que os relacionamentos não sejam repetitivos, que as atitudes com as pessoas não sejam repetitivas, que as palavras não sejam repetitivas, que as coisas que você gosta não sejam repetitivas. Então, esses dias mesmo eu tava ouvindo música no meu celular, e que nem eu já falei aqui, eu ainda sou das antigas, assim, que baixo música e coloco música no celular. Hoje, galera, tudo escuta playlist de Spotify, de Deezer e tal, e não precisa esquentar a cabeça com nada. Gosta de pagode? Coloca lá a lista de pagode e deixa tocar, e assim vai. Mas eu ainda tinha essa questão de ficar baixando música e não sei o que. E aí esses dias eu tava ouvindo e fica tocando a mesma música. Aí eu falei, meu, caramba, eu preciso mudar essa playlist aqui, que chato. E tipo assim, uma música que fazia sentido pra mim em 2012 não faz mais sentido agora. Tem umas que ainda fazem, que eu ainda gosto, mas sabe, dá pra mudar, eu não preciso ficar preso nisso. Então tem hora que às vezes a gente vai entrando numa zona de conforto assim, tão limbo, que te trava de um jeito que você não tem mais atitude nenhuma, tudo que você faz é completamente previsível, sabe? É muito ruim quando a gente se torna uma pessoa muito previsível, todo mundo sabe exatamente o que você vai fazer, sabe exatamente o que você vai responder, então é muito chato isso, é muito chato a gente cair nisso, né, nesse ciclo repetitivo e nessa questão assim de que você é uma pessoa completamente previsível. Eu não gosto disso, e eu me tornei isso, porque eu me deixei levar por muitas coisas do meu passado. O meu passado, ele ditou muitas regras na minha vida, até hoje, e eu fico tentando imaginar, sabe? Eu olho assim o que passou e eu falo, caramba, meu, por que eu deixei chegar nesse ponto? E é uma coisa tão assim que a gente não percebe, porque você vai vivendo e, que nem eu falo, às vezes a gente entra no modo automático, parece que é coisa de filme, mas não é, você entra no modo automático mesmo, porque você faz as coisas muito parecidas, né? No trabalho a gente nunca tem, assim, coisa muito diferente, né? Então você tem ali uma rotina no seu trabalho, você tem uma rotina na sua casa, você tem uma rotina nas coisas que você faz, né? Quando a gente senta, vai assistir uma série, eu gosto de comer tal coisa, sabe? Nunca tentou comer outro tipo de comida, não, eu gosto de comer isso aqui, e nunca tentou fazer outro tipo de comida, nunca tentou fazer outro tipo de rolê, completamente previsível. E a gente chega nesse momento da vida sem nem perceber como que a gente se tornou previsível. Então eu acho que a gente se torna previsível porque a gente deixa o nosso passado ditar as regras. Os medos do que a gente passou, a gente não quer passar de novo, ou então as coisas boas que a gente viveu, a gente quer repetir aquilo, e a gente fica voltando em lugares que sabe que talvez seja bom, a gente fica deixando de tomar atitudes porque errou antigamente, e aí fica nessa de ser previsível, de não ter nada da sua vida ser um museu de grandes novidades, como eu já disse num episódio aqui. Então, hoje, a minha vontade é fazer completamente diferente. Eu já planejei muita coisa para esse ano, ainda não realizei quase nada do que eu planejei. Já estamos em abril, daqui a pouco maio, e eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar.
eu quero tentar fazer diferente, eu quero olhar pra frente de uma maneira diferente, e eu percebi, sabe, de verdade, aqui no podcast eu percebi isso, assim, em muitos momentos eu olhei pra trás e falei, nossa, isso não me afeta mais. Então, o que eu deixo pra você é isso, você que tá ouvindo o nosso podcast, coisas que fazem mal pra você, falar sobre aquilo, aquele assunto do passado que te incomoda, e que você nunca quer falar, que você guardou numa caixinha, não quero, fala sobre aquilo, fala com quem você confia, ou então você sozinho medita sobre aquilo, troca uma ideia, reflete sobre aquilo, pra aquilo não fazer mais dor pra você, pra aquilo não te incomodar mais, pra que você possa falar sobre esse assunto sem te incomodar, é um lugar que não te incomode mais. Tipo assim, beleza, eu passei por isso, foi foda, mas beleza, passou, eu passei, eu tô aqui, eu sobrevivi. Então, não vamos deixar mais isso aí ser um palitinho que fica te furando toda hora, poxa. Tipo, é uma coisa que não me incomoda mais, não quero que isso me incomode mais, eu quero escrever novas coisas. Então, esse passado que machuca, esse passado que não podemos tocar no assunto, que não podemos lembrar, ele tem que ter um prazo de validade, ele tem que acabar. Então, você que tá ouvindo e de repente tem alguma coisa mal resolvida, alguma coisa guardada aí que te machuca, volta naquele lugar só pra você entender o que você pode refletir sobre aquilo e tirar esse peso, né? Tirar essa mochilinha de tijolo que a gente carrega, que às vezes a gente tá carregando uma coisa que a pessoa nem tá nem aí mais, ou então a empresa não existe mais, o chefe não existe mais, e a gente tá ali com aquela lembrança, não sei o que, sabe? Vamos esquecer até o nome. Esquece o nome, esquece o rolê, esquece tudo. Vamos seguir. Então, essa dica, né, que eu tento deixar, eu também quero usar pra mim, também quero aprender. Tem muita coisa que eu ainda não sei como lidar, mas eu estou tentando aprender, e é incrível como eu começo a conversar aqui e as conversas que eu tenho com os amigos em relação ao podcast, em relação ao que eu falei, vão se encaixando e me dando reflexões para que eu possa fazer diferente, e que eu falo, pô, vou falar sobre isso no podcast, ou então quando eu tô em casa eu falo, nossa, caramba, eu falei isso e agora tá caindo pra mim, deu certo. Então é um aprendizado que o podcast me traz, e que as conversas com quem tá falando comigo sobre os temas, sobre o que concordou, o que discordou, fazem eu chegar a essa conclusão também. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, eu quero agradecer a todo mundo que tá sempre curtindo com a gente aí, que pergunta, que nem eu falei, né? Tem gente que vem, eu tô prestes a gravar o programa, e aí fala assim pra mim, poxa, qual é o tema de hoje? E aí eu fico feliz, poxa, que a pessoa quer saber qual que é o tema. Ou então, o que você vai falar essa semana? Nossa, eu gostei daquilo que você falou. Então eu fico muito feliz quando a galera vem me perguntar o tema, e comenta também no YouTube sobre as coisas que achou, sobre as conclusões que teve. E é engraçado que às vezes eu fiz um tema falando sobre uma coisa, e minha ideia não era nem atingir, assim, uma determinada pessoa, e de repente a pessoa vem falar comigo, nossa, que louco, parece que você fez pra mim um episódio. Então, obrigado pra todo mundo que tá sempre acompanhando o podcast. Olha essa canção! É a nossa hora mais querida do Terça Nobre. É hora dele, é hora do Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Acho que eu bati meu recorde de falar ora, gente, hein? Que saudade da rapaziada do Brás. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo bom? Que bacana, né, meu? O pessoal gosta de curtir com a gente o programa aqui, né, meu? Tamo de novo em casa, o pessoal foi gravar na rádio, ia gravar na rádio essa semana, mas veio uma pescoçuda de uma cigana chata, que foi lá meter a cara no estúdio na hora que eu tava gravando. Pelo amor de Deus, deixa o Tio Chicória em paz, meu. Meteu a cara dentro do estúdio, foi falar um monte de merda, não dá, né, gente? Aí eu falei, não, vamos gravar na nossa casa mesmo, que aí ninguém fica enchendo a nossa saca, né? Mas, ó, o garoto aí fica falando dessas coisas do tema dele, né, de passado, né, gente? Como diz o ditado, né, quem vive de passado é museu, né, gente? E até os museus às vezes dá problema, pega fogo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o passado ele não pode ficar atrapalhando a nossa vida mesmo. Tá certo o que você falou, ó.
E tem coisa, o pessoal ficou mandando mensagem pra mim, pro tio Chicória também. Porra, que saudade desse pessoal que ficava mandando mensagem pra arrumar confusão comigo. O pessoal parou de mandar. O que tá acontecendo? Esse pessoal que gostava de encher minhas sacas, tudo sumiu. O que tá acontecendo? Será que esse pessoal faleceu? Que não tá mandando pergunta mais? Mas ó, eu recebi uma pergunta do carnaval. Olha só, falaram assim, o que o tio Chicória acha desse carnaval fora de época, né? É assim, na minha época, o carnaval de fora de época chamava micareta, né? Picareta, gente picareta vendendo, o pessoal vendendo cerveja cara lá na barraca, né? Porra, que palhaçada. Mas aí aqui em São Paulo o pessoal deu um jeitinho brasileiro. Então esse ano, gente, o Dória meteu o louco, ele deu 2 carnaval pra São Paulo, porque teve o carnaval na época do carnaval do calendário, que proibiu os rolês de carnaval, mas teve, a gente sabe que teve, o pessoal de peitinho brilhante na rua, essas coisas. Mas aí agora vai ter outro carnaval em abril, no meio da Páscoa, gente. Aí você vai ter ovo de Páscoa com gente sambandinho. Porra, que é isso? O pessoal já não gosta de trabalhar, na sexta-feira vai pro Lollapalooza meio-dia, aí teve show agora, aí vai ter carnaval de novo em abril, gente, pelo amor de Deus, é ano de eleição, gente, ninguém quer trabalhar. Porra, aí depois vocês reclamam, não tem serviço. Porra, você tá desde janeiro indo pra show, né? É carnaval, aí agora é carnaval fora de época. E aí vai ter baile da ressaca também. Pelo amor de Deus, gente, ninguém quer trabalhar, né? O pessoal só quer ganhar dinheiro. Pessoal, assim, as pessoas querem dinheiro, querem emprego, mas não quer trabalhar. Grande beijo, gente. Boa, tio Chicória, olha só que maravilha, tio Chicória sempre abrilhantando o nosso Terça Nobre. E é verdade, essa frase que você falou faz muito sentido, né? Muita gente quer emprego, mas não quer trabalhar. Então assim, quer emprego, tem, aí na hora de trabalhar começa com o chororô. Quer escolher horário, quer escolher dia, né? É difícil. Claro, né? Também a pessoa não precisa aceitar tudo, mas tem muita gente que às vezes tá querendo um trampo, aí quando arruma, não quer. Quando arruma o serviço, reclama, ou não gostou da proposta, né? Então, tem muita gente difícil de agradar. Mas é isso, tio Chicória, é verdade, né? É muito show pra pouco trampo. E olha só, girando o botão aleatório do Terça Nobre. Hoje a gente tá conversando sobre o passado. O passado não pode mais te machucar. O passado não pode ditar regras na sua vida. Ou como eu digo, desde os primórdios do Terça Nobre, não pode cagar a regra na sua vida. Coisa mais chata que tem é gente cagar regra, né, cara? Incrível como tem cagar regra em tudo que você vai fazer. Os caras vêm encher a saca. Então, não pode. O passado, ele tá num lugar que ele não pode te afetar mais. Claro que é difícil a gente chegar nesse entendimento, né, de perceber, pô, beleza, passou, como diz a canção, é o que passou, passou, mas a gente às vezes fica dando poder pra isso, né, tipo, fica reforçando coisas que não podem mais mexer com o seu dia a dia, com a sua vida. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa chegar nessa conclusão de falar, meu, isso não pode mais me afetar, acabou, agora você não faz mais parte, brigadão, já foi. Às vezes a gente não consegue entender isso, mas aos poucos a gente vai entendendo. E o programa de hoje foi isso, a gente conversando sobre momentos que a gente fica guardando e trazendo aquele não pro resto da vida, como se, não vou fazer isso aqui porque já deu errado uma vez. Tá, deu errado uma vez, não quer dizer que vai dar errado pra sempre. Então a gente precisa chegar nesse caminho, nesse entendimento. E agora é hora do quê? É hora de agradecer a todo mundo que veio até o final aqui do episódio com a gente. É hora de dar tchau, é hora de agradecer a galera que tá inscrita no canal, porque a gente aumentou bastante de inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu até hoje. youtube.com/euribenevento. Se você tá ouvindo esse episódio pelo Spotify ou por outras plataformas de áudio, pode ir lá no YouTube, aproveita, se inscreve no canal. Nosso objetivo primeiro é chegar a 1000 inscritos. Se você já gosta de ouvir o Terça Nobre, quiser ouvir os Terça Nobres antigos e ainda não escutou, é só você ir lá na playlist youtube.com/euribenevento. Tem uma playlist Terça Nobre que tem todos os episódios, ou se você pesquisar lá no Spotify mesmo, tem todos os episódios também, desde o primeiro. Então dá pra você maratonar o Terça Nobre
tranquilão, vem aí feriados, de repente você vai viajar e aí vai curtindo Terça Nobre. E é que nem eu já falei semana passada, comenta comigo, manda lá onde que você gosta de ouvir o Terça Nobre. Se você gosta de ouvir pelas plataformas de áudio, né? Ou se você gosta de assistir pelo YouTube também, comenta lá qual é a coisa que você mais gosta do Terça Nobre, onde que você gosta de ouvir, o horário que você gosta de ouvir. É sempre legal a gente interagir em relação a isso. Então, gente, muito obrigado, um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto! Terça Nobre.